Tudo bem com vocês? Então tá, vamos continuar, com a nossa revisita à questão do trato metodológico para o ensino da ortografia. No encontro anterior, nós falamos sobre a necessidade do trabalho com a ortografia e a importância do ensino e da aprendizagem da ortografia, principalmente no nosso Brasil, que enquanto que a gente tem aí uma diversidade, com relação a dialetos, então existe essa liberdade na oralidade, no entanto, a ortografia ela unifica as palavras, a escrita das palavras. E também precisamos considerar que na nossa língua portuguesa existem as dificuldades, elas são decorrentes principalmente das disputas de letras e sons. É o caso, por exemplo, da disputa do X e do CH, disputa do S no meio de duas vogais que produz o som do Z e assim por diante. Então, qual é o referencial teórico que nós estamos utilizando para nossas reflexões nos nossos encontros? O referencial é o Arthur Gomes de Moraes, tudo bem? E o que ele traz de contribuição para a gente? Esse novo olhar para esse tema, esse objeto de conhecimento, que é a questão da ortografia, e para que a gente possa pensar, ressignificar a forma como a gente vem trabalhando. Também vimos na semana passada que as dificuldades da língua portuguesa, elas acontecem devido a três naturezas, É por omissão de letras, acréscimo de letras e o mais usual, o mais recorrente, que são as trocas de letras, justamente devido às disputas de letra e som, que é uma característica da nossa língua portuguesa, mais na nossa língua portuguesa. Então, vamos lá. O que o Arthur trouxe de contribuição? A categorização das dificuldades, tá? E aí, é importante a gente considerar as implicações pedagógicas desse estudo, porque até então a escola vinha tratando as dificuldades ortográficas todas como sendo da mesma natureza, tá? E dando a elas o mesmo tratamento metodológico que passava por treinos, memorização, tá? Então, eram recorrentes atividades como fazer muitas cópias, errar o ditado e repetir várias vezes, escrever várias vezes aquela palavra. Por quê? Porque o que se tinha de contribuição é que a ortografia precisava, sim, dessa intensificação na questão da memória. E o Arthur vem e traz para a gente este novo olhar, tá? Então, sempre existe sim algumas dificuldades categorizadas como irregularidades da língua, e essas irregularidades da língua, elas não têm nenhum princípio, nenhuma regra que norteie a escrita da palavra, tá? É um exemplo, o H inicial das palavras. E eu disse a vocês, olha que interessante, a palavra hoje é um substantivo que me remete a tempo e ontem um substantivo que me remete a tempo. Os dois começam tem a letra O aí no som inicial. No entanto, o hoje tem o H, que não produz som, mas que na grafia escrita tem a existência dessa letra H. Tá certo? A disputa, por exemplo, do X e do CH. Tem alguma regra, algum princípio que a gente possa tornar visível, encaminhar a reflexão e o olhar do aluno? Não. Então, existe aí uma parcela desse bolo, que é a dificuldade ortográfica, Existe sim uma parcela, uma fatia de dificuldades que, por não terem regras que norteiam a escrita, o investimento precisa ser na memorização, tá? Então, quando a gente fala em memorização, especificamente com relação ao objeto de conhecimento de ortografia, nós estamos falando em atividades que permitam ao aluno ir construindo o seu dicionário mental, tá? Para que dúvidas teremos sempre,
Mas algumas que são as mais usuais, a gente pode ter aí de memória, e quando tivermos diante da situação, o desafio de escrever, a memória dá conta, não é verdade? Mas ainda assim, o Arthur traz algumas contribuições no sentido de por onde começar um trabalho de memorização das dificuldades ortográficas. E o que ele sugere, e é de consenso, né, entre os professores alfabetizadores, que a gente parte de um trabalho, de um levantamento, de uma pesquisa vocabular, daquelas palavras que são mais frequentes no uso, no dia a dia, né, que as crianças usam. Então, um exemplo, entre uma criança memorizar que harpa é com H e horta é com H, evidentemente que horta é uma palavra que está mais frequente no seu dia a dia, hoje, tá certo? Isso não quer dizer que a gente não vai explorar, mas esse dicionário mental, ele vai se ampliando à medida que a criança vai nesse percurso acadêmico. Então, qual é o critério para a gente trabalhar com as irregularidades ortográficas, cuja medicação é o Memorex, né? É exatamente isso, investigar quais são os vocabulários, palavras mais frequente na vida, nesse cotidiano das crianças. Em contrapartida, tem aí uma fatia bem volumosa, que são as regularidades ortográficas. Tá? Regularidades ortográficas são aquelas dificuldades da língua portuguesa e que não há necessidade de a gente memorizar todas essas palavras, tá? Se a partir do momento que existe um trabalho de análise e reflexão, e aí a gente viu que a melhor forma de tratar este conteúdo, que é a regularidade ortográfica, é elaborando uma boa sequência didática. Tudo bem? E aí, o que a gente viu também? Que toda a sequência didática, o professor, quando vai elaborar, né, organizar, planejar essas atividades, é necessário que preveja atividades onde as crianças vão levantar essas palavras através de pesquisas, tá? Sempre procurando uma forma contextualizada, através de textos. Levantadas essas palavras, analisar, refletir, né? E também depois de construir essas regras através da análise e reflexão, tornando visível o objeto que você quer discutir, passar por um momento de sistematização e de validação dessas regras. Então, daqui a pouquinho, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre as regularidades ortográficas, tá? E lembrando também que nós falamos no último encontro que as regulares ortográficas se categorizam em três grupos, que são as regulares diretas, as regulares contextuais e as regulares morfogramatical, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.